Senhor, eu peço a Tua graça hoje sobre mim e sobre meus irmãos. Estamos juntos, recebendo essa palavra, construindo essa palavra na Sua presença. E Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Que ela caia em boa terra essa noite. Eu levo, Senhor, cativo, no nome de Jesus Cristo, todo pensamento, a obediência de Cristo. Senhor, nós quebramos todo argumento que se levante contra o conhecimento de Deus essa noite. Que nós possamos ter o nosso coração pronto para receber tanto exortação, como ânimo, ensino, admoestação. Que sejamos, Senhor, edificados pela Tua palavra essa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Se você querer e concorda, diga amém. Queridos, eu trago hoje à noite aqui para você uma bula de um remédio. Outro dia eu fui ao médico e o médico me receitou um remédio e eu caí na besteira de ler a bula. Já aconteceu com você, não? E eu comecei, o remédio dizia assim, ó: os seguintes sintomas podem ocorrer: dor de estômago, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, constipação, alteração da voz, sinusite, inflamação do nariz, infecção do trato erétil, tonturas, confusão, temor, sonolência, fadiga, calafrios, fraqueza, dor muscular, dor nas articulações, dor no... Se você for hipocondríaco, você já está muito mais doente do que estava antes. Verdade? Já aconteceu com você? Não, eu não terminei, gente. A lista teria que passar o culto inteiro aqui. Eu fiquei com medo de tomar o remédio. Eu digo isso para você essa noite, porque nós estamos falando sobre esse tema, seja rico. É até um tema estranho para falar na igreja, seja rico. Mas é importante a gente entender algo, que a riqueza é como um remédio. Em alguns casos ela é a solução para muitos dos nossos problemas. Mas a riqueza possui efeitos colaterais bastante dolorosos, bastante danosos para a nossa vida. Se a riqueza fosse um remédio, na bula do remédio estaria escrito assim: cuidado, pode causar dependência. Cuidado, pode causar arrogância. Cuidado, sobre o efeito desse remédio, você pode até ofender pessoas. Você pode considerar pessoas inferiores a você. Se utilizado durante períodos prolongados, esse remédio pode causar danos à sua percepção, pode levar o usuário, inclusive, a depositar esperança nele mesmo. Então, o que fazer, meus amados, para a gente contrabalançar esses efeitos colaterais terríveis? E eu vou tentar responder essa pergunta hoje, ao longo dessa mensagem. E pode ser que você não participou da mensagem na semana passada que a pastora Eliane pregou, e talvez nesse momento você esteja pensando assim: graças a Deus, esse não é o meu problema, dessa água eu não bebo. Quando eu for rico, aí eu vou pensar sobre os efeitos colaterais. Mas antes que esse pensamento se consolide na sua mente, deixa eu lembrar você o que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos que todos somos ricos. Nós falamos que não importa o patamar que você esteja na economia, nós vivemos a era mais rica do mundo, em especial no nosso país. A verdade, queridos, é que os nossos pais, eles não tinham metade do acesso às coisas que nós temos hoje, ou não tinham acesso à metade das coisas que nós temos hoje. Eu contava hoje de manhã, e talvez você passou por isso também, que eu, quando criança, na hora do almoço, eu ia na casa do meu amiguinho ver televisão. Muitos de vocês aqui talvez passaram por isso. Você não tinha televisão na sua casa, você assistiu televisão na casa dos outros. Eu ia para assistir o Zorro. E aí eu ia lá na casa desse meu amigo, e tinha a vozinha dele, ela assistia junto com a gente. Então era eu, o meu amiguinho e a vozinha. Um dia eu fiquei muito triste porque a vozinha estava doente. Mas, irmãos, eu não fiquei triste porque a vozinha estava doente. É que quando a vozinha ficava doente, ela não assistia o Zorro. Então eu também não assistia o Zorro. Talvez, queridos, o que eu estou dizendo até aqui não esteja ajudando você a se convencer que você é rico. Só está fazendo você lembrar o quanto que você é pobre, né? Mas olha só, deixa eu te mostrar esse gráfico. O pessoal lá de cima tem um gráfico lá. Eu vou pedir eles para projetarem esse gráfico. A pastora Eliane falou um pouco disso na semana passada, mas esse está um pouco mais atualizado. Olha aqui esse gráfico. Ele diz que se a sua renda familiar
não é você não, se a sua renda familiar, ela é de R$ 4.491, se somar todo mundo da tua casa e der uma renda de R$ 4.491, você faz parte do topo da pirâmide. Você faz parte ali, queridos, dos 14% de brasileiros mais ricos. Agora, se você ganhar ali, sua família, perto de R$ 3.000, todo mundo na sua casa, R$ 3.000, então vocês são parte ali, olha, do que? Dos 34% de pessoas mais ricas do Brasil, 1/3 da população mais rica. Alguns de vocês estão olhando desesperados para esse gráfico. Põe a mão sobre o teu coração, põe a mão sobre o teu coração. Eu só preciso convencer isso a você, que você é muito rico. Agora, deixa eu te explicar por quê. Talvez isso aqui ainda não te convenceu. Pode tirar o gráfico. No ano de 2006 eu fui à África. Alguns dos nossos pastores fomos para ministrar um encontro com Deus. E nós levamos presentes para os pastores que iam participar desse encontro com Deus. Sabe qual foram os presentes que nós levamos para eles? Um par de havaianas. Tudo bem que a havaiana agora está na moda, né? Então talvez você pense, um par de havaiana e uma barra de sabão. Isso era o que eles precisavam. E um dos pastores que estava tão alegre participando, quando nós entregamos as sandálias, entregamos aquela barra de sabão, ele pegou e ele saiu. Então eu olhei a camisa dele, atrás, na frente estava tudo bonitinho, atrás a camisa dele estava rasgada em 3 pedaços, assim, eram 3 fitas. E nessa mesma viagem, um jovem que estava lá falou: Pastor Luiz, eu quero te mostrar a minha casa. Então eu falei: eu vou lá ver tua casa. Nós saímos ali andando pelas vilas, todas aquelas casinhas de bambu, com banheirinho do lado de fora, que não é bem um banheiro, é só uma casinha onde você deposita ali, né? Faz o depósito. E olha, andando por ali e tal, ele chegou na casa dele. Aí ele falou assim: Pastor Luiz, essa aqui é a minha casa. Era um quadradinho de 3x3, de blocos de cimento, com uma chapa de zinco em cima. Ele abriu a porta, lá dentro não tinha nada, não tinha luz, não tinha janela naquele quadrado, só tinha uma esteira no chão, mas ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz porque ele era o único homem naquela vila que tinha uma casa de tijolos. Todos os outros tinham casa de bambu. Eu creio que a pastora Eliane falou isso na semana passada, mas vale a pena repetir. Se você é daquela pessoa que está dizendo assim: puxa, aqui não tem sinal de celular. Se você é aquela pessoa que diz: meu computador está meio lento. Se você está dizendo assim: olha, a bateria do meu carro arriou, acordei de manhã com o pneu furado. Deixa eu te dizer, isso é problema de gente rica. Se você diz assim: olha, o ônibus está demorando, isso é problema de gente rica. Se você diz: faltou água lá no meu bairro, isso é problema de gente rica. Irmãos, eu conheci um pastor na África, ele mora no 4º andar, e lá não chega água. Eles têm que descer, têm que ir até um poço, carregar água, levar até o seu apartamento. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas do mundo não tem o que você tem? E como Deus tem nos abençoados? Eu não sei se você se convenceu, eu espero que sim. E caso você esteja essa noite aceitando o fato de que você é rico, é bom lembrar o que nós falamos na semana passada. Não é só questão de decidir o que você fazer com o seu dinheiro. A questão é se preocupar com o que o dinheiro vai fazer com você. O problema não é o que você vai fazer com os recursos que Deus colocou na tua mão. O que você precisa se preocupar é o como esses recursos afetam você e afetam a mim. Sabe por quê? O dinheiro causa um impacto na gente. O dinheiro altera a nossa maneira de ver as pessoas, de enxergar a vida, inclusive de tratar as pessoas. Eu contava que outro dia eu saí para comer um hambúrguer com a minha família, e quando eu cheguei lá no lugar lá onde a gente ia comer, fazer o pedido, eu lembrei que eu tinha deixado o meu celular no carro. Aí eu falei: eu vou lá buscar o meu celular enquanto a gente espera aqui. E eu fui. Quando eu cheguei assim perto do meu carro estava dentro do estacionamento, mas estava perto da rua. Aí eu vi um rapaz lá empurrando um carrinho. E aí a primeira coisa, eu olhei para ele e falei assim: é bandido. Bandido, esse cara é bandido. Eu vou fazer aqui bem rápido aqui para não ficar exposto aqui. Quando eu estava indo para o restaurante, Deus falou assim comigo. Sabe quando Deus pega você assim, né?
Falou assim, vem cá. Falou assim, o que você está pensando dele? Eu pensei, bandido. O Senhor falou, você vai dar uma oferta para ele então. Aí você sabe, né, quando o Espírito Santo faz, né, você está indo assim, fala, tá bom, vamos lá, vamos voltar. Aí eu voltei lá para o rapaz. E gente, quem aqui carrega dinheiro na carteira? A gente não anda mais com dinheiro, não é verdade? Até pedinte na rua está com aquele cartaz com Pix. Não é verdade? Vocês já viram isso? Ninguém tem dinheiro. Mas gente, aquele dia eu tinha dinheiro. E o único dinheiro que eu tinha na minha carteira era uma nota de 100. Eu até pensei assim, eu vou falar para o mendigo, você tem troco? Mas aí Deus está falando, vai lá e abençoa ele. Você está pensando mal dessa pessoa. Você está sendo arrogante. Você está vendo os demais de uma maneira diferente. E foi muito interessante, Deus é bom, né? Deus cuida da gente, fala sério. Cheguei lá, aquele rapaz ainda estava com um cigarro na boca, tal. Eu cheguei perto dele, aí eu falei, tudo bem com você? Ele falou, eu não sou bandido não, hein? Não era ele falando, era Deus botando a palavra na boca dele. Aí eu falei, olha, pois é, Deus colocou no meu coração para abençoar você. Aí eu dei 100 para ele, ele falou, rapaz, poxa, muito obrigado. Aí ele virou e falou assim, foi essa hora que ele quebrou assim, ele falou, eu vou guardar com muito carinho, porque eu estava precisando comprar a câmera para minha bicicleta. Eu vou guardar com muito carinho. Irmãos, o dinheiro causa impacto na gente. E Paulo falou isso para Timóteo. A gente estudou esse versículo semana passada. Se por acaso você está ouvindo coisas de novo, não é mera coincidência, tá? A gente está batendo mesmo nesse versículo. Olha o que diz lá. Vamos comigo a 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deixa eu ler novamente, vamos ler novamente, só preste atenção. Ordene aos que são ricos no presente. Quem são os ricos? Quem são os ricos? Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Sabe o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que quando uma pessoa se apoia nos seus recursos, com o passar do tempo, o dinheiro passa a ser a sua principal fonte de esperança e começa a dar nessa pessoa uma sensação de autossuficiência. Dessa maneira, sabe o que o dinheiro faz? Ele deixa de ser possuído e passa a ser o possuidor. Você deixa de ser o dono do seu dinheiro e o dinheiro passa a ser seu dono. Então, o que eu estou propondo essa noite, o que nós estamos propondo com essa série, é que nós resistamos a essa força sinistra que o dinheiro exerce sobre quem possui. Faça assim com a sua mão, assim, ó. Resistir, irmãos. Nós vamos ter que resistir isso. Por quê? Porque quando você é rico, e lembre-se, você é rico, existe uma propensão natural para migrar a nossa esperança em direção ao dinheiro. E Paulo, o que ele está fazendo aqui é traçando uma linha divisória. Porque uma coisa é ter esperança e riqueza ao mesmo tempo. Você pode ter esperança e riqueza ao mesmo tempo. A outra coisa, que é muito diferente, é você ter esperança nas riquezas. Quando os bens se tornam a razão da sua esperança, quando os bens são a fonte que nutre a sua esperança, você está caminhando na direção de uma ladeira muito escorregadia. E esse é um problema que nós precisamos estar muito atentos. Pode ser que novamente você esteja pensando, aí deu um ar assim, você está pensando, graças a Deus, esse não é o meu problema. Eu nem tenho dinheiro, nem de perto, pastor, para correr esse risco. Aliás, eu sei que alguns de vocês que estão aqui estão nessa noite em aperto financeiro. Mas, queridos, qualquer um que tiver um bom trabalho, uma pequena poupança, ou quem sabe um plano de saúde, um seguro de vida, essa pessoa já corre o risco de pôr a sua esperança nessas coisas. Você deve conhecer alguém que diz assim, olha,
Não estou preocupado se eu vou ficar doente, eu tenho plano de saúde. Mas quantos nós conhecemos que o plano de saúde não deu conta, porque os médicos chegaram e disseram, olha, daqui para frente a gente não pode fazer nada. Todos os recursos estavam disponíveis, todos os recursos financeiros, tudo estava disponível para essa pessoa, mas já não havia mais recursos na medicina. E claro, queridos, eu não estou falando essa noite aqui que você não pode ter reservas. A gente até ouviu a Eni falando sobre 10, 20, 70. Não estou dizendo isso. Aliás, o que eu estou dizendo é que nós precisamos resistir a essa força de atração que o dinheiro exerce sobre nós. O desafio aqui, para mim e para você, é que a gente administre e planeje as nossas finanças, sem permitir que as finanças tomem conta de nós. Como os líderes aqui da CCC, nós queremos que você seja responsável por seus recursos. Todos aqui que puderem ter uma poupança, glória a Deus, amém. Todos que puderem ter um seguro de vida, melhor. Se você puder ter uma previdência, um pensamento para o teu futuro, ótimo. Mas nós precisamos imaginar aqui um jeito, é isso que nós estamos tentando fazer essa noite, de não depositar a nossa esperança nessas coisas. Nós não podemos confiar nos nossos bens e recursos. Na semana passada, a pastora Eliane leu esse versículo que está lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, versículo 11, que diz que o rico olha para a sua riqueza e imagina que a riqueza é como uma muralha alta ao redor dele, que nada vai alcançar ele. E queridos, o que esse versículo mostra é que existe essa tendência no coração de quem tem recursos. Lembra? Põe a mão sobre o teu coração de novo aqui. Me dá um sorriso aí, vai, me dá um sorriso. Fala para mim assim, eu sou rico. Então, olha, deixa eu falar com carinho para você. Se você é rico, tem essa tendência para ver o dinheiro como fonte de certeza e de segurança. Quando alguém conta com uma renda garantida, você já tem um salário ali, no quinto dia do mês, já vai estar ali, você já sabe que aquele salário vai pagar as contas, vai pagar o aluguel, vai pagar as suas necessidades, você já começa o mês com tudo suprido. Essa pessoa pode ter a falsa sensação de estar protegida por uma muralha intransponível, onde nada de ruim pode acontecer com ela ou atingi-la. A pessoa pensa que ela está sob controle de tudo, da alimentação, da moradia, da saúde, do transporte, do entretenimento. E se essa pessoa precisa de alguma coisa, ela simplesmente vai lá e compra. E sabe qual é o problema aqui? É que a pessoa começa a acreditar que existe uma quantia de dinheiro grande o suficiente para cuidar dela para o resto da vida. A pessoa começa a acreditar que existe uma quantia de dinheiro que pode cuidar de você. Mas a verdade é que não existe nenhuma, escute isso, nenhuma quantia no mundo suficiente para nos proteger de tudo. É verdade isso, sim ou não? Aliás, existe um zilhão de coisas que o dinheiro não pode comprar. Gente, até a Mastercard sabe disso. Não é verdade? Não é verdade que a Mastercard diz assim, existem coisas que o dinheiro não pode comprar? Você já ouviu essa propaganda? Alguém já ouviu essa propaganda? Gente, a gente precisa ser o crente precisa ser mais esperto que a Mastercard. Verdade? A gente precisa entender, se Mastercard sabe disso, eles vivem por isso. Nós que somos cristãos, precisamos muito mais saber que não há dinheiro no mundo que possa nos proteger. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes é até bom não ter dinheiro. Olha Atos capítulo 3, versículo 6. Vocês lembram essa história? Pedro e João estão indo para o templo para orar. No meio do caminho, eles se encontram ali com um pedinte, um homem coxo. E o que Pedro falou? Eu não tenho prata nem ouro. Quantos se identificam com Pedro? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Eu estou desconfiado que alguns milagres que você presenciou na sua vida só aconteceram justamente porque você não tinha os recursos que você precisava. Talvez se Pedro tivesse as moedinhas naquele dia, ele teria dado a esmola. Mas foi exatamente o fato de Pedro não ter esse dinheiro que precipitou o milagre. Deixa eu dizer algo para você. Tem vezes que não ter dinheiro é tudo que você precisa. Põe a mão sobre o teu coração aí. Dá um sorriso de novo.
Até a oferta hoje estava falando de saldo negativo. Então, diga assim comigo: às vezes, não ter dinheiro é tudo que eu preciso. Porque talvez quando você não tinha dinheiro, é que você viu que você tinha amigos. Talvez quando você não tinha dinheiro, é que você viu que Deus supriu milagrosamente, que Ele abriu uma porta, que Ele fez um milagre, que o nosso Deus continua o mesmo, o Deus provedor, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Isso só reforçou essa certeza de que Deus estava cuidando de você. É verdade isso, sim ou não? Agora, isso nos leva de volta para a advertência de Paulo. De novo nós vamos voltar para esse mesmo versículo, 1 Timóteo 6,17. Paulo mostra aqui o potencial que a riqueza tem de desalojar a esperança que nós deveríamos depositar em Deus. Levante a sua mão aos céus essa noite. Diga comigo: a minha esperança está no Senhor. Diga novamente: a minha esperança está no Senhor. Queridos, a Bíblia diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus. Escute o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,17. Ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. E olha aqui: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, o Deus que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Sabe qual é o perigo de você pôr a esperança nas riquezas? Aqui está o perigo real, e é aqui onde eu quero poder ajudar você a guardar isso. Se nós permitirmos que a nossa esperança migre para a riqueza, nós vamos começar a acumular. Alguém aqui já fez mudança? Você já mudou de casa, fez mudança? Você lembra o que aconteceu quando você fez mudança? Normalmente você fez assim: olha, você virou para o cara do caminhão e você falou com ele assim: uma viagem resolve. Quanto que vai ser? O cara fala: não, vai custar tanto. Você fala: não, uma viagem, eu tenho pouca coisa. E aí o cara do caminhão chega para fazer a mudança e ele fala: ó, não tem mais espaço. Você fala: não é possível, eu já dei a metade das coisas para os vizinhos, eu já me desfiz do que eu não precisava. E o que acontece? Vai precisar de mais 2 caminhões para levar a sua mudança. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza acumular coisas. Vocês lembram a história que Jesus contou sobre o fazendeiro que colheu mais do que esperado? Jesus, com essa história, ele mostrou como o coração do homem funciona em relação aos recursos. Ele mostrou a nossa tendência de pensar que tudo que é posto nas nossas mãos é para o nosso consumo. Vá comigo lá, Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16, diz assim: Jesus lhes contou essa parábola. Lucas 12, 16. Jesus lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Até aqui, Jesus poderia estar falando de um empresário, de um empreendedor dos nossos dias. Ele poderia estar falando de alguém que se deu bem nos negócios, alguém que teve um ganho extraordinário, que não estava esperando. Seus empreendimentos deram muito lucro. Está falando de um sujeito que já era rico e se dá conta de que agora era dono de mais do que ele precisava. E é muito interessante notar que o homem rico dessa história, ele fez o que muitos de nós, quando recebemos recursos inesperados, nós fazemos. Ele pensou assim: o que eu vou fazer? E ele falou assim: eu vou armazenar, eu vou guardar. Lucas 17, 19 diz assim: ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Vocês lembraram o que eu disse? O perigo de quando o nosso coração migra a nossa esperança de Deus para as riquezas, nós passamos a acumular. E Jesus está mostrando aqui: esse homem teve muitos recursos. Talvez você fale: bom, essa história não tem nada a ver comigo. Mas talvez
depositam na tua conta a restituição do imposto de renda, você não estava esperando. Qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Vou trocar minha televisão. Eu vou dar aquela ajeitada no carro. E olha, essas coisas são listas. Vocês estão me olhando assim e falam: pastor, não posso comprar uma televisão, né? Não devo arrumar meu carro, vou deixar o carro. Não, são coisas listas, mas mostram a nossa tendência. Porque sempre que vem dinheiro extra na nossa mão, nós estamos perguntando como que nós vamos fazer para consumir aquilo. Sempre que nós dispomos do que mais necessitamos, a nossa tendência é acumular ou consumir. E, irmãos, o que eu quero dizer essa noite para vocês, essa mentalidade está errada. Essa não é a mentalidade do bom rico. De um jeito prático, Jesus ele expôs a falha do nosso modo de pensar. Olha o que Jesus diz a partir do versículo 20. Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Imagina, Jesus termina essa história como uma tragédia. Olha, e Jesus estava inventando a história. Ele podia ter dado outro fim nessa história, mas ele termina como uma tragédia. Ele já vai assim e fala: olha, o cara morreu. E ele pergunta: então quem ficará com tudo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Que em algum momento eu e você, nós vamos deixar as coisas para trás. Não dá para levar tudo. Não dá para levar tudo. Um dia, conversando lá em casa com uma das nossas filhas, a gente virou e falou assim: mas filha, você não nasceu em berço de ouro. Ela falou: mas pai, o caixão vai ser. Olha, não adianta nada se o caixão for de ouro. Não é verdade? Que desperdício. A gente vai entrar lá com os faraós do Egito para nada. Jesus mostrou que em algum momento a gente deixa tudo para trás. Se simplesmente nós estocarmos para nós mesmos e não formos ricos com Deus, então tudo que nós possuímos será um verdadeiro desperdício. Mas, queridos, se nós tirarmos proveito dos tempos em que temos mais do que precisamos e fizermos mais do que apenas guardar isso para nós mesmos, então nós vamos nos tornar ricos para com Deus. Ou seja, nunca vai ser um desperdício. Nunca vai ser um desperdício. Essa noite, nós não estamos apenas falando como ser rico, nós estamos falando como ser um bom rico, porque você já chegou à conclusão que você é rico, amém? Esses amenzinhos mal dados, né? Vamos lá, você é rico, amém? Amém. Glória a Deus. Isso aí, Senhor, continua abençoando eles. Que nós estamos olhando aqui para ser bons ricos, como evitar ser arrogante, como impedir que a esperança migre de Deus para as riquezas, como se esquivar desse pensamento que tudo que temos é para o nosso consumo. Se nós queremos isso, nós precisamos perseguir algo. Nós precisamos perseguir a generosidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: generosidade. Generosidade não é apenas uma coisa boa para fazer, não é uma dica como ser uma boa pessoa, é uma prevenção, aqui ó, contra os efeitos colaterais da riqueza. Você lembra da bula do remédio? A riqueza tem efeitos colaterais bastante poderosos. Então o que nós podemos fazer para contrabalançar esses efeitos terríveis? Vocês devem ter ouvido que alguns remédios podem ter efeitos colaterais reduzidos quando tomados com outros remédios. Ah, olha, você vai tomar esse remédio, mas ele afeta o estômago, então toma um omeprazol junto, o médico fala isso. Ou então o médico diz: olha, você precisa tomar esse remédio numa refeição completa, você precisa tomar esse remédio com leite, olha, você precisa tomar esse remédio no horário específico. Por quê? Porque isso minimiza os efeitos colaterais daquele remédio. Talvez hoje à noite o dinheiro seja remédio para você, para pagar uma conta, para poder ter um plano de saúde, para terminar uma obra que você começou, para ajudar uma pessoa que está numa situação difícil. Talvez o dinheiro seja algo que realmente para você é a solução de um problema, mas nós não podemos esquecer que ele tem efeitos colaterais, e nós estamos aqui para dizer: olha, há uma maneira de minimizar esses efeitos colaterais. E Paulo explicou isso. É muito interessante. Ele explicou no versículo 18,
de 1 Timóteo capítulo 6. É o próximo versículo. Diz assim: ordene a eles, os ricos, que façam algumas coisas. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Me empresta a sua mão aí, me empresta 4 dedos aí, me empresta 4 dedos. Diga comigo assim: praticar o bem, ser rico em boas obras, ser generosos e prontos para repartir. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo assim: ordena os ricos desse século que não ponham a sua esperança nas riquezas, que não sejam arrogantes, mas ordena-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos, que estejam prontos para repartir. Queridos, ninguém conseguiria praticar o bem, ser rico em boas obras, generoso, pronto para repartir, sem romper com qualquer inclinação a depositar sua esperança nas coisas dessa vida. Quando você começa a ser generoso, quando você começa a se preocupar em fazer o bem, em repartir aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, você vai quebrando esse poder que o dinheiro tem de te trazer para dentro da insatisfação. Ao contrário, um contentamento começa a crescer na sua vida, porque você vai vendo os milagres de Deus. Na semana passada, uma menina aqui da igreja, ela fez aniversário, e eu e a Eliane saímos para comprar um presente para ela. E aí, levamos nossa filha, porque era adolescente, e ele falou: olha, Luísa, o que a gente compra para ela? Fala: pai, nós vamos comprar esse tênis aqui, porque se a gente comprar esse tênis aqui, todo adolescente gosta, vai ser demais, compra esse tênis. E a gente comprou, trouxe para essa pessoa, e maravilhoso testemunho. Ela fala assim: uau, desde janeiro eu estava orando para ter um tênis como esse. Irmãos, quando você ouve frases como essa, você fala: uau, isso vale a pena. É bom você ser generoso, é bom você repartir. Ninguém vai conseguir praticar o bem, ser rico em boas obras, generoso, pronto a repartir, sem romper, sem resistir essa inclinação de depositar a sua esperança nas coisas dessa vida. E mais, seria difícil ser arrogante se você passasse todo o tempo arquitetando coisas boas para fazer. A quem eu vou abençoar hoje? Como eu vou abençoar hoje? O que eu vou fazer hoje? É por isso que nós estamos propondo esses 40 dias de gratidão, para quando chegar no dia do nosso aniversário, ao invés da gente ficar esperando presente, a gente dê presentes, a gente abençoe outros. Talvez o Senhor vai despertar vocês para darem uma olhada lá no guarda-roupa de vocês. Se tem roupa que já passou 2 invernos e você não usou, você não vai usar mais, dê para alguém. Se tem roupa que você não está usando, se tem coisas que na sua casa você não está usando, abençoe alguém. Eu me divirto bastante, eu gosto de coisas do OLX. Alguém aqui gosta de coisas do OLX? Mas às vezes eu me espanto com coisas que estão vendendo lá. Eu falo: não acredito, o cara está vendendo um negócio de R$30, dê para alguém, né? Às vezes o cara está vendendo um negócio de R$15. Olha, lá no Uruguai, quando eu morava no Uruguai, eles têm uma coisa chamada cativate. Isso é uma feira que os caras põem uma lona no chão e tem assim, fone de telefone, só o fone, o telefone não está lá, só o fone. Aí tem assim, uma chave de boca que só tem a metade, o resto. E eu falei, primeiro eu pensei: quem compra? E por que vende? Aí eu perguntei ao Uruguai um dia: por que vocês compram isso? Ele fala: não, pastor, é que às vezes a gente quer o parafuso daquele telefone, a gente compra lá só para pegar com o parafuso. Eu falei: bom, interessante. Mas eu acho muito estranho a pessoa vender aquilo. Sabe, irmãos, o que nós estamos propondo aqui, essa noite, durante essa série, é uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Paulo está nos chamando a mudar o nosso comportamento a partir de uma mudança de mentalidade. Põe a mão sobre a tua cabeça aí. É isso aí, essa mudança de mentalidade. E para acontecer essa mudança de mentalidade, 2 coisas precisam acontecer. Só vai mudar a tua mentalidade se 2 coisas acontecerem. A primeira é você admitir que você é rico. Porque tudo bem,
Você vai ouvir eu falando isso aqui 15 vezes e você vai embora e fala, não. Sabia que não tem ninguém que admite que é rico? Até o ricaço. Ele fala, não, eu não sou rico não. Tá, eu tenho 5 BMWs aqui na minha garagem, eu tenho um barco ali, eu tenho 90 apartamentos, mas eu não sou rico não. Você sabe que eu estou falando que é verdade isso. Nem o ricaço. Ninguém admite que é rico. É interessante que é das duas mãos. Todo mundo acha que é generoso e ninguém admite que é rico. A gente precisa equilibrar isso aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar a nossa mentalidade. E depois nós precisamos desistir de confiar nas riquezas que são colocadas nas nossas mãos, sejam elas poucas ou muitas. Nessa mudança única e simples de mentalidade está a chave de ser rico de verdade. Sabia que ter um monte de filho não faz você um bom pai? Não é verdade isso? Você pode ter um filho e ser um ótimo pai, pode ter um monte e não ser um bom pai. O fato de você também ter muito dinheiro não faz você um bom rico. Você pode ter pouco dinheiro e ser um bom rico. E você pode ter muito dinheiro e não ser. O bom rico é aquele que reconhece que tudo vem de Deus. Alô? O bom rico é aquele que reconhece que tudo vem de Deus. Esse é o bom rico. O bom rico é aquele que põe a esperança no Senhor e não nos bens que possui. O bom rico é aquele que, movido por essa mentalidade, ele pratica o bem. Movido por essa mentalidade, ele é rico em boas obras. Movido por essa mentalidade, ele é generoso. Movido por essa mentalidade, ele está pronto para repartir. Porque ele sabe que o seu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Ele sabe que esse Deus não vai falhar. Queridos, a riqueza tem efeitos colaterais. Nós falamos disso. E os efeitos colaterais que vêm da riqueza são justamente as coisas que nos impedem de ser bons ricos. Quanto mais rico você fica, mais difícil se torna ser bom rico. Ouviu isso? Quanto mais rico você fica, mais difícil se torna ser bom rico. Quanto mais rico você fica, mais difícil se torna ser generoso, repartir, fazer boas obras. Mais difícil fica. Sabia que as pessoas mais... Isso não, o que eu estou te falando aqui não é invenção minha. Isso aqui é uma pesquisa. Os mais ricos dão menos do que os pobres, percentualmente. Pessoas mais ricas são menos generosas. Mas se nós conseguirmos lidar, queridos, com essa tentação de confiar na riqueza, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, que tudo provê, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos neutralizar os efeitos colaterais da riqueza. Essa noite, eu creio que nós precisamos fazer uma declaração. Essa declaração, ela tem poder no mundo sobrenatural, tem poder no mundo espiritual. E essa declaração é que nós não vamos confiar nas coisas que nós temos. Essa declaração é que nós não vamos confiar nos recursos que foram nos dados. O Senhor falou para Israel: Israel, não diga foi o meu braço e a minha força que te fizeram conquistar essas riquezas. Antes lembra-se que o Senhor, o seu Deus, é quem te dá poder para conquistar essas riquezas. Essa noite nós precisamos declarar que nós confiamos no nosso Deus. Você está pronto para isso? Você está pronto para colocar a sua esperança no seu Deus? Seja para muito, seja para pouco. Seja para Ele suprir as suas necessidades. Seja para Ele cobrir aquilo que você não está conseguindo. Seja para Ele pôr recursos nas suas mãos. Hoje de manhã, quando o culto terminou, um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu não tenho, eu estou com a conta tipo lá daquela irmã, mas eu já comecei a orar, porque eu quero fazer parte desse projeto, e eu creio que Deus vai prover. Quantos participaram aqui quando nós fizemos a série Uma Vida Abençoada? Quantos lembram dos testemunhos, das coisas que aconteceram? Eu estou crendo que nós vamos abrir os céus de novo e vamos ver testemunhos acontecendo no nosso meio. Amém? Eu quero pedir você para ficar de pé, para que nós façamos essa declaração essa noite. E essa declaração é muito simples. Nós vamos dizer simplesmente isso: não confiarei nas riquezas. Quantos estão comigo essa noite? Amém?
Nós vamos declarar isso, que nós não vamos confiar nas riquezas. Nós não vamos confiar no nosso carro, na nossa casa, na nossa conta bancária. Nós não vamos confiar nas nossas riquezas. Nós não vamos confiar nos recursos que vêm do nosso emprego. Nós vamos confiar no Senhor. Então nós vamos declarar: eu não confiarei nas riquezas, mas em Deus que provê ricamente. Vocês estão prontos para isso? Vamos fazer algo legal. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Feche os corredores. Levante a mão dessa pessoa hoje. Vamos juntos fazer essa declaração. E eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou falar e você vai repetir. Vamos dizer isso, diga: eu não confiarei nas riquezas, mas em Deus que provê ricamente. Novamente, vamos dizer: eu não confiarei nas riquezas, mas em Deus que provê ricamente. Agora você vai fazer isso a sua oração, e você vai dizer isso para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu não vou confiar nas riquezas, eu não vou confiar nos recursos, mas eu vou continuar confiando no Senhor, naquele que provê ricamente, naquele que abre o mar para eu passar, naquele que para o sol para que eu possa terminar a minha batalha, naquele que multiplica o azeite na botija da viúva, naquele que multiplica os pães e os peixes, naquele que pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. E talvez essa noite você chegou aqui com uma necessidade financeira. Ao abrir esse culto, enquanto eu estava cumprimentando os irmãos, eu cumprimentei um irmão, ele chamou: pastor, ore por mim. Eu perdi o emprego essa semana. O dinheiro que eu recebi, eu tive que ajudar o meu irmão que estava enfermo. E o meu irmão faleceu. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou continuar em Curitiba, se eu vou para outro lugar. Sem trabalho, pagando aluguel, não dá. Eu quero crer que ele vai falar como Pedro: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Milagres vão acontecer, suprimentos vão acontecer, porque nós colocamos a nossa esperança no nosso Deus. Levante a mão dessa pessoa ainda mais alto. Declare: eu não vou confiar nas riquezas, mas eu confiarei em Deus que tudo provê, que tudo provê. Agora pode soltar a mão desse irmão. Põe a mão sobre o teu coração. Começa a crer nisso que eu estou te dizendo. Você é rico. Olhe para a tua roupa. Olhe para a tua roupa. Olhe para as coisas que você tem. O Senhor tem sido bom, tem te dado infinitamente mais do que a maioria das pessoas tem recebido até hoje. Você faz parte de uma porcentagem muito pequena de pessoas na terra que tem tantos recursos, até sobrando. Confie nesse Deus, confie nesse Deus, confie nesse Deus, confie nesse Deus. Confie no Deus que pode fazer tudo. Senhor, eu oro por aquele que hoje está em necessidade. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Continue com seus olhos fechados. Se você essa noite está aqui e você diz: pastor, eu preciso de uma intervenção sobrenatural nas minhas finanças. Eu preciso que Deus faça um milagre por mim, pela minha casa, pela minha família. Onde você está, levante a sua mão, faça um sinal com a sua mão. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção sobrenatural, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Essa mensagem não diz respeito a dinheiro, diz respeito à confiança. Essa mensagem não diz respeito a recursos financeiros,
diz respeito a confiar num Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E essa noite eu oro por você, eu me uno em oração pela tua vida, e eu clamo por milagres, eu clamo por depósitos sobrenaturalmente sendo colocados na sua conta, por PIX que vão chegar na sua conta sobrenaturalmente. Eu declaro sobre tua vida, eu oro para que, se você tem uma causa na justiça, um dinheiro que está preso, que está amarrado, que seja liberado. Eu oro por empregos, por contratações, eu oro por promoções, eu oro por aumento de salário, eu oro por bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida, Deus suprindo abundantemente, fazendo milagres sobre a sua vida. Mas acima de tudo, eu oro para que você tenha a confiança no seu Deus, que tudo provê ricamente, tudo provê ricamente, tudo provê ricamente. Eu oro por sua vida, eu oro por você em nome de Jesus. Pode abaixar a sua mão. Eu quero orar por você também que diz: pastor, recursos estão chegando na minha mão, milagres estão acontecendo na minha vida, e eu não quero pôr a confiança nisso. Eu quero orar por você também, porque há pessoas aqui que você provavelmente está vivendo um tempo de bonança, que a sua fé não esteja nisso tampouco. Se você é essa pessoa, reconheça diante de Deus, e eu quero orar por você. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas eu vou orar por você. Senhor, eu oro por esse cujos recursos têm sobejado nesses dias. Pai, eu oro em nome de Jesus, que eles não ponham a confiança deles na riqueza desse mundo, mas, Senhor, que o Senhor, com graça e misericórdia, os ajude, Senhor, a quebrar todo efeito colateral das riquezas. Senhor, que eles sejam ricos em boas obras, que eles sejam generosos, que eles estejam prontos para dar e repartir, e que eles pratiquem o bem, Senhor, e que sua graça sobre eles seja derramada. Mas eu oro também por toda a igreja hoje à noite. Muda a nossa mentalidade. Nós não queremos ser aqueles que acumulam, mas queremos ser aqueles que repartem. Nós não queremos ser aqueles que estão gananciosos, mas que são generosos, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus. Dê graças a Deus por tudo que Ele tem dado a você. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Dê graças porque até aqui o Senhor tem te abençoado. Diga, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Eu creio, eu creio.